Vamos lá, guerreiro. Você já conhece o procedimento, né? É isso aí. Aí você vai entrando, vai convidando seus amigos, porque você já conhece o procedimento. É isso aí. Conhece o delito de desacato? Ou você está jogando duro? É bacana, né? Pessoal na área aí, ó. Rio de Janeiro em QAP, né? Cuiabá. RJ na área. Fran na área. Olha a Fran aí, Fran recuperada, né? Graças a Deus, jogando duro. É isso aí. Alix, quanto tempo, né, Alex? A gente só se vê lá no grupo, né? Aí na área também, rapaz, tá bombando hoje, né? Colocou desacato, a galera chegando da casa de pau de São Paulo. É isso aí. Daniel de Manaus. Fazendo nosso aulão em Manaus, né? Tem que voltar a fazer um aulão lá em Manaus. Goiânia na área. Brasília, né? Brasília. É isso aí. Você já conhece o procedimento? Se você já conhece o procedimento, aí você entra e já vai convidando seus amigos. Legal? Apenas um colaborador, né? BGP na área. Batalhão da Guarda Presidencial. Infantaria, né? Foi para as aulas na LBV, estuda junto com os alunos. Exatamente. Eu não consigo estudar em casa, né? Eu não consigo estudar em casa. Tem um tempo que eu não vou na LBV, cara. Mas eu consigo concentrar lá, né? Aqui eu não consigo estudar. Você também é assim? Não consegue estudar em casa? Sempre foi assim. A Raquel do Grioche na área também, bacana, né? A colega delegada aí, ó. @Talbest, né? Delegado lá no Rio Grande do Sul, né? A gente vai voltar com o nosso aulão no Cópia Café também. Valeu, amigo, um abraço. Boa noite, Belo Horizonte. Tamo junto. É isso aí, né? Feira de Santana, show de bola. Vamos lá então, né? Você já convidou aí seus amigos? Você está jogando duro? É isso aí. Vamos no Rio quando? Eu vou voltar no Rio, né? Pra dar um aulão. Black Built! Olha o Black Built na área aí. Galera do Black Built, né? É, a galera de um grupo aí, rapaz, eles são focados demais. Eles gostam quando o Zucker fala assim, Black Built na área. Eles adoram. É bacana, 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 né? É o que acontece, eu venho falando isso com vocês, quem estuda para a carreira de delegado de polícia, veja, você tem aqueles delitos que você tem que conhecer. Não é isso? Eu falava, veja, eu vim tratando, estava tratando, melhor dizendo, lá da falsa comunicação de crime, né? A gente também estudou a denunciação caluniosa. Olha que a gente hoje vai estudar o desacato. E eu tenho que falar para você o seguinte, uma live só não dá. Tá certo? Serão duas lives, né? Então não adianta, né? Ah, e a terceira sessão entendeu que a conduta de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua com roupagem criminosa. Sim, né? Entendeu, né? Que o desacato, né? Continua com, né? Veja, a figura típica do desacato está em vigência, né? Sim. E eu pergunto para você, sim, delegado, e você sabe quando é que um contexto vai caracterizar desacato? Aí, filho, não adianta você ter conhecimento que a terceira sessão do STJ entendeu, né, entendeu aí que a conduta, né, de atribuir ao funcionário, a conduta de desacatar, melhor dizendo, funcionário público no exercício de função em razão dela, veja, continua com a roupagem criminosa. Não adianta. Não adianta por quê? E aí?
E aí você, delegado de polícia, quando é que você vai caracterizar, quando é que você vai enquadrar a conduta, né? Lá, a conduta de uma determinada pessoa, na figura típica do 331. Aí você não sabe. Não é isso? Então é isso, né? Então já que saiu esse julgado falando acerca do desacato, tá certo? A gente aqui vai aprofundar fazendo um estudo desse delito. Vocês estão na área? Bacana, bacana. Pega lá o seu Código Penal e pega material de anotação também. Por quê? Porque, perceba, você vai escrever e muito. Vai escrever muito. São 2 lives, hein? Hoje a gente não acaba isso aqui. Beleza? Acho que eu devo fazer uns 35, 40 minutos do primeiro bloco. Primeira parte. Pegou seu material? Posso jogar duro? Você fala assim, professor, pode jogar duro demais e que eu já estou preparado. Adelante. Adelante por quê? Adelante, né? Vai em frente. Entenderam por que o adelante? Adelante. Sempre em frente. Adelante focado, ou seja, vai em frente concentrado, né? Não é em frente igual um bobão. Então, adelante focado. Por isso que o nome é adelante focado. Você já conhece o procedimento, a Aline já disse aí. Beleza, já está na mão, né? Alfazulu. Vamos lá, então. Artigo 331, desacato. Perceba bem que o artigo 331 descreve a seguinte figura típica. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Travou aí não, né? Como está? Tá travando aí? Como está aí? Tá indo, né? Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o nome iuris. O delito, coloca um alfazulu. O delito é desacato e não desacato a autoridade, coloca um alfazulu, eu já começo pesado com você. Professor, eu sempre pensei que fosse desacato a autoridade. Não, a autoridade pode ser desacatada. Mas veja, não há necessidade da pessoa ser autoridade. Qualquer funcionário público. O delito é desacato e não desacato a autoridade, cuidado. Cuidado, né? Aí você fica aquele abuso de autoridade na cabeça. O delito, nome iuris, é desacato à autoridade, você vai ganhar no meio da cabeça, não é isso? O delito, veja, nome iuris, desacato. E não desacato à autoridade, como muitos costumam falar, né? Desacato à autoridade. Não, é desacato. Não é isso? Veja, é desacato por quê? Porque, olha, ele fala desacatar funcionário público, né? Veja que ele não fala desacatar a autoridade. Olha só, chama no Perceba. Né? Na área aí, professor Silvio Soares, né? Lá de Cuiabá, jogador demais, é parceiro aí do Grupo Adelante, né? Colega aí do Grupo Adelante. Jogador demais. Veja, a escala penal, eu chamo a sua atenção também, para a escala penal, olha, de 6 meses a 2 anos e multa, você logo vai perceber que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Se trata de um crime menor potencial ofensivo, perceba bem, é possível, né? A aplicabilidade dos institutos despenalizadores. Transação penal, suspensão condicional do processo, não é isso? Então, você vai verificar que o desacato se submete ao rito da Lei 9.099/95. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. É isso aí. Beleza. Qual foi a razão, né, para criminalizar esse tipo de conduta? Qual foi a razão? Qual foi a política criminal? O fundamento de política criminal? Eu vou te chamar no Perceba e digo o seguinte. Veja que o legislador visou a proteção do exercício legítimo do cargo. Não é isso? Buscando do exercício legítimo do cargo, buscando o quê? Buscando a consecução do interesse público, né? Objetivando aí, veja, atender o interesse público. Não é isso? Então, veja, a proteção, né? Vamos aqui proteger o prestígio do cargo, né? Então, foi essa, né? A função pública, o prestígio do cargo, da função pública. Então, a questão de política criminal... entendeu o legislador? Em criminalizar esse tipo de conduta. Legal. Bem, importante saber, né, já que a finalidade é essa, né, proteger, veja, a função pública, né, o prestígio da função pública exercida,
exercida em nome ou por delegação do Estado, não é isso? Então você vai verificar que o objeto jurídico tutelado aí, primeiramente, é quem? A administração pública. Por quê? Porque, veja, há uma ofensa à administração pública, mas também há ofensa àquele funcionário. Não é isso? Então, primeiramente, você tem a administração pública como sujeito passivo. E, secundariamente, aquele funcionário que foi atingido em sua honra. Legal? Então, olha, veja, o objeto jurídico tutelado, né? Qual objeto jurídico tutelado? O objeto jurídico tutelado é a administração pública, bem como aquela honra do funcionário público, né? Secundariamente, a honra do funcionário público. Mas, em primeiro, veja, primeiramente você visualiza lá a proteção da administração pública, tá? Bem jurídico tutelado, administração pública, secundariamente entra aí a honra do funcionário que foi atingido. Bacana, bacana. Tá seguindo? Tá seguindo? Legal. Objeto material. Essa conduta, né, ela recai em quem? No funcionário público, não é isso? Então veja, a conduta recai no funcionário público, né, contra quem se dirige a ofensa. Bacana? Então, objeto material, funcionário público. Legal? Bacana. Tá normal, né? Tá normal. Veja que o artigo 331, ele tem o verbo, né? Seu verbo do tipo. Menciona desacatar. O que é desacatar? Desacatar, perceba, menosprezar, não é isso? Humilhar, né? Veja que o agente, ele menospreza o funcionário público com a finalidade, veja, de atingir a dignidade e o prestígio da administração pública. Ele ofende o funcionário público, mas qual é a finalidade? Né? Desprestigiar a função pública. Bacana? Então, o núcleo do verbo do tipo, né, desacatar é isso, menosprezar, né? Ele menospreza o funcionário público para atingir a função pública. Entenderam ou não? Exatamente. Muito importante, você tem que estar ligado. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, perceba bem, trata-se de um crime de ação livre. Porque, perceba, o desacato, ele pode ser praticado por qualquer meio. O agente, perceba, ele pode chegar e entrar na sala do delegado, né? E dizer, ó, delegado corrupto. Ele pode fazer isso. Bacana? Mas eu vou chamar a sua atenção porque, veja, muito embora eu diga que o desacato ele pode ser praticado por qualquer meio, porque trata-se de um crime de forma livre, você tem que ficar muito ligado. Para que haja desacato, mesmo que possa ser utilizado qualquer meio, perceba, deve a ofensa ser proferida na presença do funcionário público. Na presença do funcionário público. Então, veja, é aquele agente, por exemplo, que ameaça um policial, não é isso? É aquele agente, por exemplo, o delegado está na sala, ele entra na sala e fala, o delegado corrupto, né? Veja, na presença do funcionário público. Tá? Na presença do funcionário público. Isso é muito importante, por exemplo, o policial que está realizando uma ronda, não é isso? Aí chega lá, ele vai abordar dentro da legalidade, veja, uma pessoa, né, dada a fundada suspeita, aí essa pessoa vai e empurra o policial. Veja a presença, né? Então, o desacato é isso, olha, você tem que ter um contexto, né? E veja, o funcionário público deve estar presente. Agora, quando eu falo que ele deve estar presente, eu vou chamar, você não perceba. Dizer que ele deve estar presente não quer dizer, tá? E você também não vai entender que há necessidade da face a face. Não, não. Professor, então como assim presente? Eu tenho um advogado que chegou na delegacia. Aí ele passou em frente o gabinete do delegado. Aí olhou o delegado lá, aí ele, né, saiu da frente do delegado. Aí, delegado corrupto, eu tenho desacato. Veja que eu não preciso, veja, não há necessidade da face a face. Basta, né, que o delegado esteja presente no local. Legal? Então, olha, presença não quer dizer face a face.
Entenderam ou não? Importante ainda, quando eu falo que o desacato pode ser praticado por qualquer meio, por exemplo, você verifica lá na doutrina do professor do professor Rogério Santos, um exemplo, né? Ele dá um exemplo do desacato ser praticado através de um ato omissivo. Como assim? Olha, o delegado chega, né? Vai lá cumprimentar uma determinada pessoa que foi na delegacia e essa pessoa, querendo menosprezar o delegado, não estende a mão. Então, perceba, é exato, né? Veja um ato omissivo, né? De resposta a um cumprimento. Também seria uma forma de desacato através de um ato omissivo. Vocês acham que está pesado? Posso continuar? Então, fica ligado, né? Então, veja, o desacato, a necessidade da presença do funcionário público, né? Então, eu dei o exemplo aqui daquela pessoa, não sabia, mas está sabendo que aqui o jogo é duríssimo. Então, perceba. Então, eu dei o exemplo aqui daquela pessoa que ofende o delegado dentro do gabinete, né? O delegado corrupto, ou o delegado está no gabinete, essa pessoa está perto da porta e grita, ô delegado corrupto, não é isso? Veja, no exercício da função. Eu vou chamar sua atenção para dizer o seguinte, se liga. Quando o delegado está no exercício da função, a ofensa não precisa ser proferida, veja, levando em consideração a posição que ele ocupa. Entenderam ou não? Então, perceba, se o delegado está no exercício da função, né? E veja, aí chega uma determinada pessoa e diz assim, ô delegado mal educado. Olha, nada a ver com a sua função. Mas, veja, ele está no exercício da função. Então, no exercício da função, não há necessidade que a ofensa esteja ligada à função. Deu para entender isso? Como assim, professor? O delegado está trabalhando no exercício da função. Ele é ofendido. Ou o delegado está fora da delegacia, mas está em diligências. E a ofensa é proferida na presença dele. Ele também está no exercício da função. Isso. Bacana? Tranquilo. É importante, né? Legal, a gente falou aqui também da face a face. Professor, mas olha só, eu me dei uma dúvida agora. Qual é a sua dúvida? Não, porque você falou que o desacato, ele só pode ser praticado na presença do funcionário público. Falei. E você também disse, jogando duro demais, que se, por exemplo, da forma como você falou, se, por exemplo, uma determinada pessoa desacatar o delegado através de um e-mail, ou através de um telefonema, ou mandando uma mensagem pelo zap, né? Ofender o delegado, eu diria, não seria desacato? Não. Ah, o fato é atípico? Não. Aí eu vou te chamar no perceba. Veja, perceba bem, se há uma ofensa através de e-mails, através de um telefonema, através de uma mensagem no zap, perceba bem, eu aí tenho o delito de injúria, tá? Injúria com a causa de aumento lá do 141, inciso 2. Legal? O 141, inciso 2, ele menciona, ó, as penas combinadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções. Entenderam ou não? Aí eu teria injúria majorada aqui, né? Eu teria a causa de aumento. Então, quando há uma conduta que, em tese, você entenderia, ó, isso é um desacato, ofendeu o funcionário público, sim, mas está na presença dele? Não está. Não está na presença dele? Não, então vai cair lá no 141, inciso 2, né? 140 combinado com 141, inciso 2. Vai ser injúria com a causa de aumento. Deu para pegar? Se ligou aí? Se ligou que ele vai jogar uma situação em que, em tese, você vai entender como desacato, porque realmente há uma ofensa, mas não está na presença do funcionário público. Deu para entender? Que aí você vai ter que jogar lá na injúria, né, combinando com a causa de aumento do 141, inciso 2. Deu para pegar isso? Bacana, legal. Então você está entendendo. Ô, professor, pensei que você fosse falar da terceira sessão. Filho, você conhece o desacato? Vem aqui comigo e não corre. Não corre. Veja que o delito de desacato, lá do artigo 331, ele menciona, né? Perceba, o 331 menciona, veja, no exercício da função, não é isso? Ele fala lá, ó, desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Exercício da função.
exercício da função. Então, a gente analisou aqui o exercício da função. O delegado está no gabinete, aí o agente vai lá e profere uma ofensa ao delegado. O delegado está no exercício da função. Qualquer ofensa que ele proferir ao delegado é considerado desacato. O delegado não está na delegacia, não, mas está em diligência lá na rua, sim. Presente, sim. Ofendeu o delegado, sim. Desacato. Entenderam ou não? Desacato. Exercício da função. Delegado no gabinete ou delegado em diligências. Mas perceba bem que o dispositivo ainda menciona o seguinte. Veja que ele fala, ó, no exercício da função ou em razão dela. Não é isso? No exercício da função ou em razão dela. Eu analisei agora o exercício da função. Eu analisei agora o exercício da função. Beleza? Eu analisei agora o exercício da função. Veja que agora eu vou analisar, perceba, eu vou analisar, olha agora, ó, em razão dela. O que seria esse em razão dela? Né? O que seria esse em razão dela? Então, veja, eu tenho um delegado de polícia, ele está de férias. O delegado está de férias, está na praia. Na praia. Aí o Tício passa e fala, ô, seu delegado corrupto. Delegado corrupto. É, delegado fomentador de criminalidade. O delegado está de férias. Ele está no exercício da função? Não. Mas essa ofensa que foi feita ao delegado agora, sim. É na presença do delegado? Sim. E essa ofensa em razão da função? É. Mas ele está de férias. Mas é em razão da função? É. Eu tenho desacato. Deu para entender? Então que um delegado de férias ele pode ser desacatado quando a ofensa é proferida na presença do delegado, porque desacato tem que ter, né, tem que ser presente, entendeu? E a ofensa é feita em razão da função. Entendeu? Então o delegado de férias pode ser desacatado. Agora vem cá, vou te chamar no percebo. Agora eu vou te chamar no percebo. Perceba bem que eu tenho agora um delegado, e ele também está de férias. E o Tício passa na frente da casa do delegado e fala o seguinte: delegado, fomentador de criminalidade, delegado corrupto. E sai correndo. Perceba. Essa é uma ofensa, sim. Mas foi na presença do delegado? Foi na presença? Foi na presença? Hã? Foi na presença? Não foi. Passou lá na frente da casa do delegado e gritou. O delegado ficou sabendo isso depois. Foi na presença do delegado? Não foi. Se não foi na presença do delegado, eu não posso falar de desacato. Se eu não posso falar de desacato, vai cair na injúria com a causa de aumento de pena. Por quê? Foi uma injúria fazendo alusão à função a qual ele exerce. Entendeu ou não? Isso, injúria, né? Com a causa de aumento lá do 141, inciso 2. Aí o arroba professor Delta Luiz Marcelo, né? É, o Delta Luiz Marcelo jogador demais. Penal aqui ele destrói. Agora o homem tá crescendo lá no condicional. Eu só tenho que aprender com ele, né? Joga duro demais. Bacana então? Então se ligou, né? Então, que terceira sessão, filho. Você conhece o desacato? Tá vendo aí? Entenderam? Então você tem que conhecer o dispositivo. Para depois começar a discutir terceira sessão do STJ. Você não conhece. São 2 lives para você conhecer. Aqui a gente não trabalha com básico, não. Vem para cá e não corre. E não corre. Então, veja, tem então essa questão, né? Em razão da função. Então, um delegado de férias, ele pode ser desacatado. Beleza? Eu aqui estou sempre dando o exemplo do delegado, né? Porque aqui a gente estuda para as carreiras policiais. Eu já dou o exemplo que vai cair na prova. Entendeu? Mas qualquer servidor público. Deu para entender isso? Bacana, né? Por quê? Porque o crime não é desacato à autoridade. O crime é de desacato. Te chamo no perceba e digo o seguinte, e vamos caminhar. Bacana. Se liga no que eu vou falar. Se liga no que eu vou falar agora. Se liga no que eu vou falar. Bem, como esse delegado não está no exercício da função, olha bem, como esse delegado não está no exercício da função, qual é o professor? O delegado de férias. Ele não está no exercício da função não, ele está de férias. Para que seja desacato, essa ofensa, na presença do delegado, tem que fazer alusão às suas funções.
Deu para entender? Qualquer ofensa que não faça alusão à função, quando o delegado não está no exercício da função, eu tenho a injúria. Eu tenho o Tício e ele viu o delegado na rua. E ele falou: ô delegado, seu infiel, seu mulherengo, né? Seu infiel, olha aí, né? Seu feioso. O delegado, se tivesse no exercício da função, seria o quê? Joga pra mim. Delegado em diligências. Aí o Tício fala: ô delegado, seu feioso, seria o quê? O delegado está em diligência, está ali realizando busca. Seria o quê? Na presença do delegado em diligências, desacato. O delegado agora está de férias. Ô delegado, seu feioso. Eu vou ter o que aí agora? Injúria. Injúria com a causa de aumento. Por quê? Porque chamar ele de feioso não faz alusão à função que ele exerce. Isso, a injúria, né? Exatamente. Bacana, tranquilo, legal. Ou seja, não, aí não entraria a causa de aumento, não. Você teria só a injúria. Bacana, legal, né? Deu para pegar aí, né? Bacana, porque aí não seria em razão dela. Legal. Importante, né? Poxa, vocês estão conseguindo entender, né? Viu aí como é interessante isso, né? É interessante. Bacana, fico feliz. Tá andando aqui o primeiro módulo. Vem cá comigo e não corre. Veja que o sujeito ativo do crime, o sujeito ativo, né? Veja, é qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. Então, perceba, vou dar aqui um zoom bloqueio, né? Que não entendi nada aqui. Então, perceba, se pode ser qualquer pessoa, veja, eu tenho que dizer o seguinte: trata-se de um crime comum geral. Diversas perguntas estão aparecendo na tela, mas veja, eu fiz a aula na sequência. Essas perguntas todas eu irei matar, beleza? Então vamos seguir a sequência. Se no final eu deixar de falar alguma coisa, você jogar aí, aí eu vou pegar e vou te responder no final dos blocos, beleza? Vamos lá então. Trata-se de um crime comum, também chamado de geral. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo lá do crime de desacato. Professor, mas espera aí. Você falou qualquer pessoa. Um funcionário público, ele pode ser sujeito ativo do delito de desacato? Aí, filho, eu tenho que dizer para você que existem três correntes. Três correntes doutrinárias. Uma primeira corrente, você vai pegar seu Código Penal, você vai raciocinar comigo. Uma primeira corrente, pega teu Código Penal. Vai lá no teu Código Penal e verifica aonde está o crime de desacato. Ele está no capítulo dos crimes praticados por particular em face da administração pública? Ele está no capítulo dos crimes praticados por particular em face da administração pública, sim ou não? Me diz aí. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você está dizendo que a posição desse delito, a topografia desse delito, perceba, veja, a topografia desse delito está, né? Veja, esse delito ele está alocado aonde? Nos crimes praticados por particular em face da administração pública. Então, numa interpretação topográfica, geográfica, literal ou gramatical, te chamo no percebe e digo, uma primeira corrente entende que o funcionário público não pode ser sujeito ativo de desacato. Não pode por quê? Porque ele é funcionário público. E o desacato, ele só pode ser praticado pelo particular. Por quê? Porque trata-se de um crime praticado por particular em face da administração pública. Primeira corrente, lançando mão da interpretação, né? Lançando mão de uma interpretação topográfica, geográfica, né? Veja, também, posso dizer literal, gramatical, não é isso? Porque é crime praticado por particular em face da administração pública. Então, não há que se falar em desacato praticado por funcionário público. Beleza? Primeira corrente. Ou seja, somente pode praticar o desacato particular, também chamada aí de extraneus. Extraneus, né? Jogando duro. Tá travando? Posso seguir? Então, professor, peraí.
Então, se um funcionário público, por essa corrente, ele ofende um outro funcionário público, o fato é atípico? Não. Injúria com a causa de aumento. Lá do inciso 141, inciso 2. Deu para pegar? Tranquilo, transmissão normal, né? Primeira corrente, eu estou falando da primeira corrente. Segunda corrente, entendeu? Como é o desacato? Terceira seção não, filho. Você conhece o delito? Vem cá. Segunda corrente. Uma segunda corrente entende que é possível, desde que o funcionário que está sendo ofendido seja superior hierárquico daquele funcionário que está proferindo a ofensa. Uma segunda corrente entende que é possível, desde que o funcionário que esteja sendo ofendido seja superior hierárquico do funcionário que está proferindo a ofensa. Só nesse caso. Então, professor, peraí. Então quer dizer que se o superior ofende o inferior, não teria desacato, não. Você teria injúria. Você teria injúria, né? Até com a causa de aumento. E se eles se posicionam no mesmo plano hierárquico, também não teria desacato? Também não. Porque não há hierarquia. Você também teria injúria com a causa de aumento. Essa é a segunda corrente. Essa segunda corrente, eu vou chamar, você não percebe, vou dizer o seguinte. Essa segunda corrente é defendida por Bento Farias. Não é isso? Veja, e ele diz, olha, e ele ainda fala, porque aí ele diz, né, que a finalidade, aí ele faz alusão, ele fala o seguinte, a finalidade é proteger a autoridade. Mas aí Bento Faria, ele falha, né? Data máxima venha. Né? Saudoso Bento Faria, ele falha. Ele falha porque, veja, a proteção aqui é da administração pública e não da autoridade. Aqui ele raciocina como se o crime fosse desacato à autoridade, não é. É desacato, ou seja, desacatar qualquer funcionário público. Segunda corrente nessa pegada. Deu para entender a primeira corrente, a segunda corrente? Joga aí. Deu para entender a primeira corrente, a segunda corrente? Eu posso avançar para a terceira. Exatamente. Né? Posso avançar para a terceira corrente? Posso avançar para a terceira? Sim, sim. Terceira corrente. Uma terceira corrente entende que é possível. Primeiro que você não pode tratar de forma diferentes funcionários públicos, né? Veja que você ofenderia o princípio da isonomia. Veja que você tem que dar o mesmo tratamento, né? Veja, ao funcionário mais modesto, não é isso? Veja que não é porque ele está hierarquicamente inferior em relação ao seu superior que você vai dar um tratamento, veja, de menosprezo, né? Não é isso? Tratar com desdém. Não é isso? Então, veja, a terceira corrente entende que é possível sim. Então, não há necessidade de que a pessoa ofendida seja superior. Então, se um superior ele ofende um inferior no exercício da função, olha, eu tenho desacato. Entenderam ou não? Tá? E essa é a corrente que você vai levar para a sua prova. Essa é a corrente defendida pela doutrina, a maioria da doutrina. E essa é a corrente defendida pelo STJ e o STF. É possível, bacana, o crime de desacato entre funcionários públicos, independentemente da posição que eles ocupam. Né? Seja o superior em relação ao inferior, o inferior em relação ao superior. Terceira corrente, entendendo aí, olha, até pelo princípio da isonomia, né? Por quê? E olha só o fundamento da terceira corrente. Ela fala o seguinte, vem cá. Aí a terceira corrente fala, o desacato é um crime praticado pelo particular em face da administração pública, não é? Sim, a terceira corrente fala, sim. Quando esse funcionário, ele ofende um outro funcionário, veja, ele retira nessa roupagem de funcionário público. Retira por quê? Veja, ele se despeça, acaba retirando essa roupagem de funcionário público, por quê? Porque não está aí inserida em suas atribuições ofender pessoas. Então, quando ele ofende, ele age como se particular fosse. E se ele age como particular fosse, ele pode praticar desacato.
Porque nesse contexto aí a gente não iria considerar que ele fosse aí um funcionário público, né? Ele acaba, né? Veja, ele acaba retirando essa condição de funcionário público, nessa condição funcional. E se equipara, né? Aí vai se equiparar a um particular, né? Porque, veja, exercício da função, ofender, deu para entender essa? Isso, bacana. Terceira corrente na pegada, entendendo que é possível sim, tá? E esse é o fundamento, né? Ele acaba, veja, ele sai da condição de funcionário público, quando, está ofendendo, né, o colega, ele sai da condição de funcionário público e se equipara ao particular. Por quê? Porque a administração pública, veja, não está inserida no exercício da administração pública a ofensa a pessoas. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo, né? Bacana. É importante, né? Importante isso aí. E outra coisa, né? Veja que essa corrente ainda fala, a pessoa ofendida aí, primeiramente, é o Estado, né? Porque trata-se de um crime praticado por particular em face da administração pública, não é isso? Veja que a pessoa que é ofendida no primeiro passo, num primeiro momento, é o Estado. Deixa aqui, né? Daqui um bloqueio, né? Isso aí não serve para ser delegado, tá certo? Deu para entender isso? Então, primeira, segunda e terceira correntes, deu para entender? Primeira, segunda e terceira correntes, né? Isso, desacato de funcionário público, sai da condição pública, se equipara a particular, nessa função pública, ofender pessoas, exatamente, né? Jogou duro na terceira corrente ali, exatamente isso aí. Já que eu falei de funcionários públicos, eu tenho agora, iniciou lá, né? O professor Rogério Santos iniciou lá o desacato, né? Bacana, tranquilo, vamos jogar duro aqui, aqui tá pesado. Vem cá, já que eu falei agora acerca do delito de desacato, então o Tício ele chega numa repartição, tá certo? Ele cria um determinado processo e chega lá, ele xinga todos os funcionários públicos que estão lá dentro. Vamos lá, seus molezas, seus vagabundos, vocês não querem nada. Diversos funcionários públicos foram ofendidos. Quantos crimes de desacato eu tenho aí? Quantos crimes de desacato eu tenho aí? Né? Quantos crimes de desacato eu tenho aí? Diversos funcionários públicos foram ofendidos. Eu tenho um crime de desacato só. Porque, veja, a administração pública ela foi ofendida uma vez só. Entenderam ou não? Professor, e aí? E a quantidade de funcionários públicos que foram atingidos, você vai considerar, veja, lá na órbita da reprovabilidade da conduta. Né? Você vai considerar lá na órbita da reprovabilidade da conduta. Concurso formal não, né? Crime único, né? Concurso formal é outra situação. Bacana, né? Então, a quantidade de funcionários você vai considerar aí na órbita da reprovabilidade da conduta, exatamente. Então vai entrar aí como uma circunstância judicial desfavorável. Entrando, né, aí na análise da pena base, vai entrar na dosimetria lá da pena. Beleza? Você vai considerar a dosimetria da pena como uma circunstância judicial desfavorável. Aí eu tenho o Tício, ele foi lá na repartição pública. Ficou lá na fila. Isso. Ficou lá na fila. Isso. Ele ficou lá na fila. Rapaz, demoraram a atender o Tício. Ô Tício, eu sou funcionário, sou vagabundo, não quer nada. Foi embora. No outro dia, ele voltou. Numa outra repartição pública. Xingou um outro funcionário. Aí eu tenho um concurso material de crimes. Bacana? Eu tenho um concurso material de crimes. Legal? Um concurso material. Né? Veja, foi em outra repartição, ofendeu um outro funcionário, uma outra data. Aí sim, aí você teria concurso material de crime. Se há um contexto só, você tem um crime único. Aí a quantidade de funcionários que foram ofendidos, você vai considerar como circunstância judicial, né? A probabilidade da conduta lá por ocasião da dosimetria da pena. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Bacana. Não corre, vem cá. Vem cá. Desacato versus... Isso. Desacato versus exercício da advocacia. Chamo no Perceba para dizer o seguinte: a Lei 8.906/94, Estatuto da Ordem, artigo 7º, parágrafo 2º, diz o seguinte: o advogado tem imunidade profissional.
não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade, em juízo ou fora dela. Aí vem dizendo, né? Sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB por excessos que cometer. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte: veja que o STF, em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, entendeu pela inconstitucionalidade da expressão desacato. Isso quer dizer o seguinte, vem cá, te chamo no Perceba. Veja que o legislador, quando ele criou a Lei 8.906/94, na verdade, ele estendeu a imunidade que já existia lá no 142, inciso 1. Viu lá no 142, inciso 1, que é a imunidade? Ó, ele fala em relação à imunidade aqui, ó. O inciso 142, inciso 1. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa enrogada em juízo, na discussão da causa perante a parte ou seu procurador. É ou não é? Aí, você já tinha essa imunidade em relação à difamação e injúria. Aí, o legislador incluiu aqui, na lei no Estatuto da Ordem, incluiu o desacato também. Aí o STF falou o seguinte, olha, é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Porque, veja, o artigo 133 lá da Constituição Federal, ele somente deu imunidade aos crimes relacionados, né, aos crimes contra a honra. E o desacato é um crime contra a administração pública. Entenderam ou não? Então, veja, se o advogado ele pode, ali debatendo a causa, chamar um promotor de despreparado no debate da causa. Entendeu? Agora ele não pode, por exemplo, cuspir num juiz, né? Falar, ó, sou juiz imparcial, cuspir no juiz. Aí você teria o desacato. Né? O advogado chegar lá na sala do delegado, ó, seu delegado, eu quero esse inquérito aqui. Me dá esse inquérito agora, e dá um tapão na porra, né? Que eu estou em imunidade. Né? Estou aqui abarcado pela imunidade. Não, né? Não. Veja que, nesse caso, o advogado vai responder pelo delito de desacato. Então, se liga pela inconstitucionalidade da expressão desacato. O advogado pode, sim, responder pelo desacato. Beleza? Então, fica muito ligado quando a gente trata aí da figura do advogado. Bem, 42 minutos de live, né? Eu falei que são 2 lives, né? Então, se prepara para mais 40 minutos, tá? Amanhã ou na próxima live, que aí a gente vai fazer o segundo bloco do delito de desacato. Porque, por exemplo, ó, eu vou falar do desacato versus a exceção da verdade, né? Desacato proferido aí, um desacato, veja, quando uma pessoa está com uma exaltação de ânimo, uma pessoa embriagada, não acabou não, tem muita coisa, desacato, né? Previsão de desacato lá no Código Penal Militar, tem muita coisa, né? E tem muita coisa para falar ainda, né? A gente vai falar aqui na questão da consumação da tentativa de desacato, tá? Para depois a gente falar do julgado. Beleza? Que aí você já sabe o crime. Aí tá, agora vamos discutir o julgado. Não adianta eu ficar discutindo o julgado se você não sabe os detalhes do delito de desacato, que ainda não acabou. São 2 lives de 40 minutos. Beleza? Dei 40 agora, 43, não é isso? E na próxima live a gente vai analisar esses detalhezinhos aí. Beleza? Deixa eu ver aqui que eu separei. Muita coisa boa aqui. A consumação, a tentativa... desacato lá no Código Penal Militar, muita coisinha aqui, né? Tem mais coisa, não corre. Beleza? Então você não vai correr na próxima live. E aí na próxima live eu vou entrar para falar também do julgado. Aí no final, pronto, aprendeu o desacato, os detalhes? Sim. Agora vamos falar, né, da terceira sessão, entendendo aí pela continuidade da roupagem criminosa do delito de desacato. Aí tudo bem. Agora você sabe. Agora você quer discutir terceira sessão. Você conhecia esses detalhes todos do delito de desacato. Joga aí, você conhecia todos esses detalhes, né? Aí se você conhecia todos esses detalhes, beleza. Agora, né, você só saber que, né, olha, ofendeu, desacatar, né, menosprezar um funcionário público, exercício da função em razão dela, desacato é isso. Não. Viu aí quantos contextos a gente trabalhou aqui, né? É isso aí, né? É isso aí. A pegada é de monstro, né? Não é porque é de graça, né? Eu sempre falo isso. Que eu faço de qualquer jeito não, filho. São 2 lives de 40. Mandei 40 agora. Joga duro, não corre não. Próxima live, né? Amanhã. Beleza? Amanhã.
Tá vendo? Aí eu acabo... Pera aí. Pessoal, ó, nosso aulão para a Polícia Militar lá do estado da Bahia, tá certo? Nosso aulão para a Polícia Militar do estado da Bahia vai ocorrer lá no Hotel Real Classic Bahia, lá no bairro da Pituba, dia 5 de agosto, né? Estarei aí com a nossa equipe, aí em Salvador a gente vai jogar duro, tá? Polícia Militar da Bahia. Esse aulão vai servir porque, veja, vai servir também para oficial, não é isso? Que motel? Hotel, né? Falei hotel, motel não, né? Como é que a gente vai fazer aulão no motel, né? Não dá. Muito barulho lá, o pessoal jogando duro lá, não é isso? Aí complica. É hotel, Hotel Real Classic, né? O pessoal joga duro demais. Aí é o seguinte, aí tá lá dando aula, você tá desconcentrando. Esse pessoal... Você falou, mestre, eu falei motel, falei hotel. Mas tudo bem, então é hotel, joga duro. Hotel Real Classic, Bahia. Bacana, vocês adoram, né? Lá, fala alguma coisa, vocês se amarram. Então, olha só, joga duro, tá? Corre lá para fazer a inscrição, beleza? No site www.adelante.net.br, beleza? Pessoal, deu para dar uma visualização aí no delito. É claro que agora você vai fazer o seu estudo em casa, né? Vou pegar alguns detalhes, mas eu acho que, né? Pelo que eu peguei aqui já no primeiro bloco, agora tem um segundo bloco, a gente vai fazer mais 40 minutos amanhã, tá certo? Mais 40 minutos amanhã e vamos fechar essa parada aqui. Aqui é ao vivo, né? Paulada pra lá e pra cá. A NASA, né? Jogo duro demais. Então agora eu tenho que botar a musiquinha pra voltar, né? Ao vivo é pauleira. E eu tenho que estar com meus apontamentos aqui, né? Pra eu não me perder. Muita coisa, né? Pessoal, professor, caramba! Mas eu tenho que estar aqui nos apontamentos, senão eu não lembro, entendeu? Os detalhes. Eu vou chamar meus amigos, não perceba o desacato, isso aí. É isso aí. Caramba, pessoal, vocês não sabem como é difícil fazer um ao vivo aqui, ó, paulada, brrr. Tem que ser na objetividade, né? Sem perder o conteúdo. Mas bacana, né? Deu pra andar. E eu fiquei feliz que vocês conseguiram entender, né? Na hora que a gente fez a diferença aqui. Porque é difícil você diferenciar quando é injúria com a causa de aumento do 141, inciso 2 e o desacato, entendeu? Você vai matar se tá na presença ou não ali, razão da função e tal. Joga duro. Joga no Zuquiderno, né? Esse Zuquiderno bem bombadão mesmo, bem forte. Você fala, não, aqui é Zuquiderno. O cara olha e fala assim, caramba. Não. Pega resumo de livro não, que resumo não... Você vai pegar e vai falar, não tem nada aqui não. Deixa eu pegar o Zuquiderno, aí tem. Beleza? Aulão Adelante, olha aí, ó. A Claudimere na área aí, ó. Aulão Adelante, Mato Grosso, né? Inscrições no site www.adelante.net.br. Bacana? Beleza? Então, próxima live estaremos juntos aí para acabar o desacato. Aí a gente pode conversar acerca do jogado. Valeu, mestre, fazendo tudo por nós. Valeu. Joga duro. Sou Adelante Focado. Até o bloco 2. Tchau, tchau.